Fala pessoal, iniciando mais um relatório gerencial, vamos falar um pouquinho sobre o KNR11, que eu até brinquei no mês passado, já é o segundo mês que eu estou fazendo acompanhamento aqui para vocês, que é o fundo Copa do Mundo, que é aquele que a gente só consegue oportunidade de compra de 4 em 4 anos, e está mais caro inclusive do que o mês passado, mas vamos lá para o relatório gerencial. Aqui, deixa eu pegar aqui, ó, dezembro de 2022, baita patrimônio líquido, quase 4 bi. Se eu não me engano, a Kinea domina, né, em termos de patrimônio líquido, o mercado de fundo imobiliário, né, tirando o HGLG, que tem mais de 5 bi, 265 mil cotistas, cota patrimonial 158, cota de mercado 165, fechou mais caro ainda do que do mês passado. Se eu não me engano, o mês passado fechou em 159, se eu não me engano, dá uma olhada lá no relatório passado. Vacância diminui um pouquinho, a gente já vai falar um pouco sobre isso, e a vacância física aumentou, mas aí também é pouca coisa, mas a vacância física reduziu mais um pouquinho nesse mês. E aqui eles colocam que em dezembro de 23 eles concluíram a locação do módulo ativo global para a Foxconn, que era a única vacância que restava de logística já do mês passado. Acho que era 0,20 ou 0,19, se eu não me engano, da vacância total, era referente à parte de logística. Lembrando que o KNRI ele é um fundo híbrido que tem basicamente 50-50, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar as porcentagens, mas é escritório e logístico. Então eles locaram essa parte do Jundiaí para a Foxconn, que já era locatária desse prédio, e ela só expandiu a ocupação, então zerou a vacância física do fundo, da parte de logística, tá? Então, que é o que mais ou menos alterou um pouco aqui a vacância física do fundo. Também concluíram a locação do andar do edifício Atenas para a Hilma Mineração, empresa com mais de 60 anos de experiência. Aí eles colocam aqui, com essas locações, os dois imóveis atingiram 100% de ocupação. E por fim, tivemos a desocupação do andar do Boulevard Corporate Tower pela empresa Tog2Works, sei lá. Nesse momento, como eu falei nos vídeos anteriores aí, pessoal, eu tô um pouco gripado, então relevem um pouco isso. Então, a questão da vacância, eles colocaram aqui que o resultado da vacância ela reduziu 0,10%. E a vacância financeira aumentou um pouquinho, mas mais por causa da questão de carência. E vocês vão ver que essa questão da carência, esse ano, vai dar uma reduzida boa que vai aumentar o resultado do fundo. Aqui eles colocam a sequência do BioSquare, que se eu não me engano, ele tá para ser entregue em 2026. E aí eles colocaram que tiveram um avanço de 1,18 nesse mês. Eles colocaram um link aqui que eu quero mostrar para vocês como é bacana essa parte de time-lapse. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, pessoal. Eles fazem o time-lapse, dia 2 do mês, né? Olha que bacana. Isso é novembro, tá? Olha que legal. Vou adiantar um pouquinho pra vocês. Aqui eles tiveram que mudar a câmera, né? Olha que legal. Bom, é isso. Então, é bem bacana, né? Porque, inclusive, até como vocês já me conhecem aqui, eu trabalho numa construtora aqui no Rio também, e a construtora está fazendo uma obra perto do Engenhão ali, aí a gente tem esse time-lapse também, colocamos num outro prédio, é bem bacana fazer esse acompanhamento. Então aqui a parte e é um baita prédio, viu? É um baita prédio que estão construindo. Aí conforme a questão de R$1 por cota, mantiveram o guidance de pagamento de R$1 por cota. Taxa de administração 1,25, que é considerado alta, até pelo fato do fundo se movimentar tão pouco, não tem por que ter essa taxa aí, mas é um fundo já antigo, 2010, né? Já vai para quase 15 anos, mais de 14 anos. Aqui a parte de liquidez, que eu queria falar um ponto que é bem interessante. É uma baita liquidez, se a gente for ver, 4 milhões. Mas olha só que interessante. Eles colocaram aqui que em dezembro, o volume transacionado representa um total de 458 mil cotas negociadas, equivalente a 1,90% do total de cotas do fundo, que deu um volume médio desses 3,9 milhões. E olha só que legal,
E eles até colocam aqui que o volume médio por negociação é de 791, o que dá mais ou menos. Quanto que tá a cota aqui? Mais ou menos umas 4 cotas, né? 3, 4 cotas. Mas olha só que legal. Só 1,90, a oscilação de preço que a gente vê lá no home broker do KNRI é somente dessas 1,9 cotas. E o restante das cotas estão com os holders, né? Que seguram as cotas, porque é um fundo que é muito, como eu falei para vocês no início, que eu falo que é o fundo Copa do Mundo, quem compra o KNRI em um momento bom não vende. Então, é mais esse daqui, são mais o pessoal que faz um trade aí com o KNRI, mas os cotistas do KNRI que conseguiram pegar bons preços, eles não vendem. Então, só para vocês verem que interessante aqui, aqui a parte de receita por estado, Rio de Janeiro 18,54, maioria em São Paulo, ele tem um pouquinho de Minas Gerais, acho que se não me engano Minas Gerais é só logístico. Como eu falei para vocês, 53 logístico, 46 escritório, quase 50-50, 50-50 também entre tipos de contrato, típico, atípico, IPCA 70%, IGPM 30%. Aqui o prazo médio era, acho que no mês passado, se eu não me engano, estava em 9,50, aumentou um pouquinho o prazo médio de contratos do fundo. Aqui, o que a gente tem que observar, a parte de vencimento está tranquilo, é mais para depois de 2027, mas o que a gente tem que observar é isso aqui, ó. Principalmente esses 11%, porque a parte de logística é mais tranquila, a parte da revisional, porque os imóveis são bons e é mais fácil do poder de barganha estar na mão do fundo. Já escritório, como a gente está vivendo um momento complicado ainda, a gente tem que observar como é que vai ser essas revisionais, e é quase 11% do fundo, e a gente pega 26% das revisionais são para esse ano, então a gente fica atento para ver se o fundo vai aumentar os rendimentos, se vai ter uma revisão para cima dos contratos. Aqui a parte da evolução da vacância, a gente pode ver que, de fato, o que representa essa vacância toda aqui é a parte de escritório, que a gente vai ver aqui mais para baixo. Aqui, ó, que legal isso aqui, pessoal, absorção de carência, são as carências de alguns contratos, eles estão colocando aqui, ó, projeção para incremento de receita, conforme o término da vigência das carências previstas nos contratos de locação. É aquele negócio assim, o contrato de locação contrata e tem uma carência para começar a pagar o aluguel, e olha só, começa em fevereiro já 42 mil, março 132, abril 234, maio 522, 522, 559, 598. Se a gente pegar e fizer uma continha aqui, nem vou pegar o celular, mas de padaria aqui, ó, aqui dá 1 milha, 2 milhões, dá por volta de 2, se a gente for pegar aqui é 600, por volta de 2 milhões e meio que vai incrementar de receita no fundo esse ano, o que pode fazer com que suba os rendimentos do KNRI. Bom, a gente tem que acompanhar. Escritório aqui, como eu falei para vocês, a vacância é basicamente escritório. No Rio de Janeiro é o maior problema. 75% da vacância está no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sofreu bastante com a questão de depois da pandemia. Acho que foi muito pior que São Paulo. Aqui, como eu falei para vocês, a redução da vacância do logístico, da parte logística para zero, que era 0,20 no mês passado, por causa daquela expansão da Foxconn. Aqui 95 inquilinos, baita fundo, né? Aqui a parte dos imóveis, o Biosquare, que é aquele imóvel que eu mostrei para vocês, que é o que está em desenvolvimento. Aqui a parte dos imóveis em si, né? Vamos pegar, deixa eu ver, pegar imóvel do Rio de Janeiro, só para mostrar para vocês o problema aqui, ó, vacância financeira, o Botafogo Trade Center, é uma região boa, eu sou aqui do Rio de Janeiro, não é no centro, mas é uma região muito boa para a parte de edifícios, né? Obviamente, se fosse no centro seria melhor. Então, em termos de localização, seria uma segunda categoria. A parte da Lagoa tá tranquilo, mas o grande problema dele é esse Botafogo Trade Center e o Buenos Aires. Aqui já é no centro. Esse aqui é no centro, inclusive é perto de onde eu fico. Quase 100% de vacância, né? Então são os dois gargalos, como vocês podem ver, a grande parte da vacância do KNRI está no Rio de Janeiro. Então é aqui que o fundo tem que fazer a sua
seu dever de casa, tá? Aqui é a parte da alavancagem, que eu acho interessante, depois eu vou dar uma estudada, ver se eu trago no próximo relatório para vocês, buscar esse CRI aqui, porque assim, a taxa é muito baixa, né? IPCA mais 4,75, vale mais a pena deixar o dinheiro dinheiro no Tesouro, que o Tesouro, se eu não me engano, tá IPCA mais 5,60, 5,60. Então vale mais a pena deixar no Tesouro do que pagar essa dívida. Amortiza 0,83 por mês, tem o vencimento agora em abril. O volume é de 150 milhões total, tá? Então eu precisava ver como é que tá a questão do pagamento. Eu vou ver se... Eu vou procurar esse CRI aqui, o CRI Cabreúva, e vou ver se eu trago para vocês mais informação no próximo relatório, tá bom? Aqui a parte de receita, ele tem a receita potencial. Esse ponto aqui, que eu falei para vocês, vai reduzir bastante esse ano, por causa das carências que eu falei, que é quase 600 mil que vai reduzir. A parte de vacância, a hora que ele resolver a vacância, então ele tem uma receita potencial de 27, está com 24, teve uma receita não recorrente, que é esse item 21 aqui, deixa eu pegar aqui, olha só, ó, receita referente a eventuais ajustes dos recebimentos, como valores pro rata, inadimplência, multa, juros e antecipações, a gente não tem muita informação sobre isso aqui não. Então aqui a parte da DRE do fundo, seria bacana ter outro mês para a gente comparar. Teve um incremento de reserva esse mês de 0,06, para ele manter o pagamento de 1 aqui. Aqui ó, a parte de multas, né, 0,08 que veio a composição do pagamento. A parte imobiliária também aumentou, 1,08. Que mais aqui? Bom, acho que era isso. Era isso, foi um vídeo mais rápido, porque o KNRI também não tem tanta coisa assim para falar, mais a questão do valor da cota, que aumentou bastante, né, em termos do mês passado, e aquele fundo que acho que é o fundo que mais gera arrependimento nos investidores de não terem investido nele quando estava 130, 140 reais, hoje ele está 160 reais, e na minha visão ele é um fundo caro, pelo retorno que ele traz, mas obviamente é um dos fundos mais seguros que a gente tem, exatamente como vocês viram, né? O problema dele é a questão da parte de escritórios, que tem pesado bastante, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.